Galera, pode entrar à vontade aqui no UFC, porque aqui a gente abre o nosso clube para o fã de esporte e para os grandes nomes do futebol na véspera da decisão da Libertadores. Mas agora vamos até o gramado, a gente está mostrando aí o Palmeiras, que fez exatamente o que o Flamengo fez agora há pouco e nós mostramos ao vivo. O Palmeiras, por volta de 4 da tarde, fez isso também, reconheceu aqui o gramado. Abel Ferreira e Felipe Melo deram entrevista e nós estamos recuperando e trazendo todos os detalhes para você, porque aqui é Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, é a decisão brasileira da Libertadores. E o Pedro Henrique Torre está no gramado aqui do Estádio Centenário. E que gramado, hein, Pedro? Bem-vindo ao nosso clube. Fala, João, tudo bem com você, os amigos do ESPN FC? Que gramado, né? Que gramado, ainda mais pra gente que tá acompanhando o gramado do Maracanã ali, quando a gente bate o olho nesse gramado aqui do Centenário, que diferença, hein? E a gente não joga, imagina os jogadores do Flamengo que entraram em campo aqui, ficaram namorando esse gramado para essa decisão de amanhã. Então fica aquela expectativa bem grande, porque eles podem apresentar aqui no Estádio Centenário essa partida contra o Palmeiras. A gente acompanhou esse reconhecimento de pertinho aqui dos atletas do Flamengo, mas também a coletiva do técnico Renato Gaúcho, também do capitão Everton Ribeiro, mas praticamente todas as perguntas ali concentradas mesmo no comandante rubro-negro, como até o Pascoal aí, eu estava ouvindo, o Pascoal estava ressaltando como o Renato se mostrou bastante incomodado, né, com essa questão ali do Grêmio, a última partida, aquelas coisas assim, a torcida levantando muito a questão de como o Flamengo se portou diante do Grêmio, abriu 2-0, aí depois deixou empatar, muita gente falando assim, será que o Flamengo deu uma queda ali porque o Renato tem uma ligação muito próxima? Então o Renato se mostrou bastante incomodado com essa questão, disse que não ia nem responder, mas aí depois estendeu um pouco esses questionamentos assim sobre essa partida contra o Grêmio, aí depois virou um pouco a página, falou mesmo dessa decisão. Perguntei para o Renato se o Flamengo ia ser aquele protagonista mesmo, com posse de bola, tentando se impor em campo, ou ele ia se adaptar na partida de acordo com o que o Palmeiras ia apresentar também, como ele fez até no Allianz Parque, naquela vitória no Campeonato Brasileiro. Foi um Flamengo mais de contra-ataque, jogando uma partida, chamando um pouco mais o Palmeiras e jogando, venceu por 3-1 no contra-ataque. Aí o Renato, se o Abel Ferreira diz que tem um plano, o Renato disse que tem planos A, B e C. Mas ele não revelou não falou quais são esses planos não. Ele disse que vai ficar tudo para amanhã mesmo, porque ele não quis definir se o Arrascaeta vai jogar, enfim, se o Michael vai jogar. Foi até perguntado diretamente, o Michael vai para o campo? Aí ele deu uma enrolada ali, não quis deixar muito claro, mas a informação é que os 4 vão iniciar, os quarteto ali, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e também o Gabigol. É essa a expectativa, que o Flamengo vai com seu time completaço aqui no Estádio Centenário. A aposta, porque o Flamengo não tem os jogadores 100%, até não teria como, o Arrascaeta ficou quase 50 dias aí parado por conta da lesão, voltou aos poucos, mas o Flamengo aposta demais no caráter decisivo desses atletas e o trabalho foi feito para que eles tivessem condição de jogo. Eles têm condição de jogo e aí devem entrar aqui, até porque tem o Arrascaeta, como muitos de vocês destacaram aqui, entrou aqui no gramado, apontou, ficou dando dicas, então isso conta bastante também, tá na terra dele, né? Conhece o Estádio Centenário aqui, isso tudo conta demais na hora de uma decisão. O Flamengo treinou mais cedo no estádio do Del Siglo, né? O campeão Del Siglo, do Peñarol, fez a sua última atividade, todos em campo, abriu 15 minutos ali, todos em campo, aquela atmosfera tranquila, como eu venho relatando, uma tranquilidade, também aqueles relatos ali de que é uma tranquilidade, todo mundo muito confiante e também não há aquele peso que tinha em Lima, de 38 anos sem um título de Libertadores. Isso, de certa forma, dá uma facilitada aí para o Flamengo nessa decisão contra o Palmeiras, mas é jogo duríssimo, todo mundo sabe disso. É o Palmeiras do outro lado, o atual campeão da Conmebol Libertadores. Então o Flamengo, João, preparadíssimo para essa decisão amanhã, deve sim entrar em campo com aquele 1 ao 11, todo mundo sabe, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, também tem o Davi Luiz, Felipe Luiz, o Ilharão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e na frente Gabigol, que foi quem decidiu a última Libertadores que o Flamengo conquistou em 2019. Volto com você, João.
Ok, muito obrigado, Pedro Henrique Torre. E daqui a pouco nós voltamos aqui direto do Estádio Centenário de Montevidéu. Tudo pronto para a decisão épica, memorável, histórica. Parou a música, né? Parou a música. Acabamos de saber aqui que não teremos aquele ajuste musical de som também. Tudo já foi feito mais cedo, então vamos tocar a bola tranquila aqui. Mas o nosso clima é bom, estamos no nosso clube, Happy Hour na ESPN, com o Zinho aqui no Estádio Centenário de Montevidéu, com o Mauro Naves, o Silas e o Pascoal no estúdio do Rio, e você participando com a gente. Daqui a pouco tem Edu de Menezes de novo na FanFest, aqui em Montevidéu. Muita gente está chegando aqui, rubro-negros, palmeirenses. Há uma expectativa de que 120 mil pessoas estarão aqui, não todas no estádio, porque não dá mais para acompanhar esse evento. E a Bibiana Bolson acompanha o Verdão. Ela esteve hoje na coletiva do Abel, do Felipe Melo, e tem as informações do Alviverde Imponente. Alô, Bibiana, bem-vinda ao nosso clube. Abraço, João, companheiros, fã de esportes, olá para vocês mais uma vez. A gente está ao longo do dia seguindo todos os passos do Palmeiras. Você comentava aí com relação ao ensaio que foi realizado mais cedo, mas se você quiser festa, emoção, daí você pede daqui a pouquinho pro Eduardo de Menezes cantar, que eu sei que ele é bom de cantoria, viu, João? Vamos lá, vamos ao Palmeiras. Vocês já comentaram com relação a isso, e isso é muito claro, a diferença do clima, da entonação, do semblante, do que a gente vê assim de bastidores entre o Flamengo e o Palmeiras. Eu acompanhei a coletiva de imprensa também do Flamengo e a gente vê um Renato Gaúcho muito mais atacando, digamos assim, a imprensa e muitas vezes até desviando de uma resposta que poderia ser produtiva para o fã de esportes que está acompanhando, para a gente debater, do que o Abel. A gente viu uma coletiva do Abel muito sereno, muito tranquilo. É legal quando ele coloca também, é questionado com relação ao Palmeiras não conseguir vencer esse Flamengo desde novembro de 2017. 4 anos se passaram. E ele fala com muita tranquilidade que a história não vai entrar em campo e que amanhã é uma oportunidade para esse Palmeiras fazer diferente e mudar essa história, sendo então tricampeão aqui no Estádio Centenário. Se tinha uma grande dúvida ao longo da semana com relação ao Felipe Melo, eu confirmei hoje cedo que ele vai jogar agora. A gente não sabe em que condições estará o Felipe Melo. Se vai ser no sacrifício, e aí possivelmente vai ser essa postura também, porque é um líder, é um jogador experiente e deixou muito claro que vai tentar dar tudo que ele puder aí. O Abel confirmou hoje o Felipe Melo no jogo, na partida, disse muito claro, Felipe Melo joga, mas o próprio discurso do Felipe Melo em alguns minutos, ele dá a entender que talvez seja ainda um problema essa questão física. Então a gente não sabe se vai estar no seu 100%, mas sabemos que pelas características do jogador, pela personalidade do atleta, pelo que ele representa também e na confiança que o Abel Ferreira tem, eu colocaria ele entre os 11 aí do Palmeiras. Outra mudança, a gente está trabalhando com uma escalação com o Scarpa começando entre os titulares. Eu tenho falado isso nos últimos dias também. Mas há uma possibilidade de termos um Palmeiras diferente também com Danilo em campo e Felipe Melo. E aí o Felipe Melo fazendo uma posição mais defensiva, não especificamente aí no meio campo, aí o meio campo com o Danilo e o Zé Rafael sacando então o Scarpa para começar essa partida. Claro que são alguns detalhes que ainda estão sendo alinhados e eu conversava com alguns colegas que o Abel, nem os próprios jogadores sabem na véspera quais são aqueles que começam, os 11 que começam. Ele deixa realmente para a preleção, até para não causar nenhum tipo de desmotivação ou incômodo, ou gerar aquela reflexão assim do jogador ali, pô, não tô entre os 11, como é que vai ser? Então, geralmente no dia do jogo, aí na preleção, são quando os atletas sabem quais são os 11 que começam. Então, com relação à escalação do Palmeiras, eu diria que a questão é essa. Se vamos ver um Palmeiras com o Felipe Melo todo o tempo, se ele vai estar em plena condição também, vontade tem, e tem muita, tá mostrando isso, até pela coletiva de imprensa, pelas conversas que a gente teve acesso aí, que ele falou com pessoas próximas do jogador e mesmo pessoas que a gente conhece também, a gente sabe que ele está bastante motivado, e aí essa possibilidade do Scarpa começar depois, né, ao longo da partida, entrar então no time dos 11 titulares do técnico Abel Ferreira. É legal também relatar aqui, João e amigos, a gente acompanhou toda a preparação do Santos e do Palmeiras na final deste ano, né, que acabou sendo disputada em janeiro, e olha, digo que é completamente
completamente diferente. Eu vejo um Palmeiras muito mais maduro, muito mais seguro e um clima muito mais leve. E é até engraçado pensarmos em um Palmeiras dessa forma, porque vem de resultados não satisfatórios no Campeonato Brasileiro, de algumas derrapadas, mas realmente eles conseguiram virar essa chavezinha e é um clima muito bom que a gente sente nos bastidores, amigos. Ok, Bibiana, ótimas informações do Verdão, que está pronto para a final nesse estádio maravilhoso, o monumento do futebol.